Vamos lá, Rê, vai ser sobre o Setembro Amarelo, não é isso? Pois é, um assunto muito sério, né, mas muito importante, necessário também, né, Márcio, porque, afinal de contas, assim, todo ano na Frequência traz esse assunto aqui, né, pra ser falado, por conta dessa campanha que é tão essencial à população, porque tem como objetivo o quê? Conscientizar as pessoas sobre a prevenção ao suicídio, não é? Então, e é mega Setembro importante Amarelo. falar sempre sobre isso, né? Exato. Bom, em 2021 não seria diferente, até porque ainda estamos em meio aí uma pandemia, né, Rê? E o que torna a situação ainda mais delicada. E para explicar um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo, a gente bate um papo agora com o psiquiatra Dr. Clóvis Melo. Boa tarde, Dr. Clóvis, tudo bem? Bem-vindo na Frequência novamente, né? Exatamente, boa tarde, Márcio, boa tarde, Renata, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade, novamente aqui falando dessa temática que é extremamente importante. Muito bom, boa tarde, tudo bem, Clóvis? Tudo jóia. Muito bom, vamos começar então falando o seguinte, que é o segundo ano que a gente passa com o Setembro Amarelo aí, em meio à pandemia, né? Como é que você analisa os casos, assim, não só os casos de suicídio, mas a questão da saúde mental, num geral, do ano passado para cá, e que culminaram em casos de suicídio, inclusive? Renata, muito importante essa pergunta. A gente sabe que isolamento, distanciamento social, até uma certa baixo suporte familiar, porque em certo grau a gente se afastou das pessoas queridas. Isso tudo são fatores de risco, fatores predisponentes, favorecedores de quadros ou pioradores, inclusive de quadros psiquiátricos, né? Então a gente sabe que esses fatores eles pioram os quadros de pessoas que já tinham algum transtorno psiquiátrico e eles favorecem o surgimento desses transtornos psiquiátricos, né? Então, pensando nisso, a pandemia piorou muito a qualidade de saúde em geral e, sobretudo, de saúde mental. Então, nossos pacientes e as pessoas que têm algum transtorno mental, eles estão sofrendo mais nesse período de pandemia, né? Seja por conta desses fatores que são mais estressores, do isolamento, se falar de outras questões que a pandemia trouxe, né? Perda de emprego, perda de familiares, né? Então, todos esses fatores, eles são pioradores para a nossa qualidade de saúde mental. Doutor, por que é preciso sempre falar cada vez mais sobre suicídio? Márcio, que legal essa pergunta. Olha só para vocês terem uma ideia da importância dessa temática, 13 mil pessoas morrem de suicídio a cada ano e 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, né? Então, o suicídio, como é um quadro prevenível, né? E eu vou falar por que é prevenível, é importante falar sobre isso, só para você ter um pouquinho de ideia também. O suicídio, as mortes por suicídio são maiores do que mortes, por exemplo, por HIV e por câncer de mama, né? Para você ver a dimensão, a gente já está falando que suicídio é um problema de saúde pública, né? Tamanho e a dimensão disso, né? E até pouco tempo atrás, a gente tinha muito problema de falar sobre suicídio, existe o estigma de falar sobre suicídio, aumenta o número de suicídio, né? Estimula né? suicídio, e a gente descobriu que não, a gente descobriu que falar de suicídio pode oportunizar pessoas que estão vivenciando quadros, pensamentos ou desejos de se matar, de poder falar sobre isso, né? Então essa campanha ela é muito importante por conta disso. E como eu falei, são quadros preveníveis. Por que são quadros preveníveis? Porque mais de 96% das pessoas que cometem suicídio poderiam ter sido diagnosticados com algum transtorno psiquiátrico ou tem algum transtorno psiquiátrico que, se tratado de maneira adequada, pode fazer com que essas pessoas abandonem a ideia e não cometam suicídio. Daí a importância do Setembro Amarelo, daí a importância de falarmos sobre esse conteúdo que ainda é muito sensível, né? Muito delicado, né? Muito difícil de se falar, mas é extremamente necessário. Com certeza, eu ia te perguntar até, Clóvis, assim, se para você falar sobre suicídio ainda é um tabu social. Existe muito, Renata, muita dificuldade. Todo mundo fala bem assim, a ideia é que todo mundo que está passando por um problema, a gente se coloca como um ouvinte, né? Fala para mim um pouquinho sobre sua vida, começa a falar um pouquinho sobre o que você tá sentindo, mas quando a pessoa fala assim, eu tô pensando em me matar, ou esboça qualquer pensamento nesse sentido, todo mundo já começa a ficar meio que incomodado. E aí, o que eu faço? Como é que eu lido, né? E aí, acaba que as pessoas começam a inclusive trazer alguns estigmas, algumas questões que é da vivência pessoal. Não fica assim, isso vai passar, ou isso é falta de Deus, né? Não fique pensando nisso. Se isso fosse do desejo do sujeito. E uma coisa importante a falar é que
A maioria das pessoas que pensam em se matar, elas não pensam em tirar a vida, elas pensam em aliviar um sofrimento, né? Elas pensam em acabar com uma dor ou tirar do outro a sensação do peso que é cuidar de alguém doente. Então, assim, a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas fazem isso para se livrar de uma angústia, de um sofrimento, de uma dor, ou mesmo para livrar o familiar da ideia de que está cuidando de alguém que é um fardo, que é um peso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso. Falar do suicídio é acolher o sujeito, é deixar que ele fale sobre isso, né? Deixar que ele fale sobre essa dor sem emitir juízo de valor, né? Sem minimizar aquela dor, sem minimizar aquele sofrimento. Muito bom. Doutor, agora essa obrigação em ser feliz aí, ela contribui para a depressão e, por consequência, o suicídio ou nada a ver? Márcio, o suicídio, ele tem fatores, ele é multifatorial, que a gente fala, né? Tem fatores sociais, tem fatores biológicos, né? Fatores genéticos, né? Tem fatores filosóficos, tem fatores de todas as ordens. Só que a gente consegue mensurar que aquele sujeito que percebe-se triste, ou que percebe que a vida não é boa, ou que tem algum problema, e na maioria das vezes a gente tende a comparar a nossa vida com a outra pessoa, né? Isso tá muito em evidência, né? Por conta das redes sociais, né? A gente, até um tempo atrás eu estava olhando eu não sei como é que se chama isso, eu não sou muito ligado à rede social, mas existia pessoas falando: fora do Instagram, quem é você? Né? Como é que é o seu funcionamento fora do Instagram? Porque algumas vezes a gente aparenta ser o que a gente não é realmente. Isso também acontece com pessoas deprimidas, né? Muitas vezes a gente não percebe que ela está deprimida, mas ela está deprimida, né? E esse fator de ficar comparando a sua vida com o outro é sim um fator de piora, né? A gente começa a pensar que a gente é um fardo, que a gente não tem sucesso, né? E uma coisa importante a se falar, Márcio, é que o próprio adoecimento mental, ele faz com que você tenha uma percepção errada do ambiente, né? Faz com que você perceba o ambiente de uma maneira que ela não é o real, da maneira, a pessoa que tá doente, ela começa a ter ideias supervalorizadas de coisas negativas, né? E coisas positivas elas ignoram algumas vezes, e isso já é um traço da doença. Então, isso sim pode ser um fator contribuidor, Márcio. Então a internet atrapalha bastante também, né? Pode ajudar e pode atrapalhar, né? Então, assim, a gente não pode dizer que é tudo ruim, né? Mas pode contribuir negativamente, sim, para esses quadros. Uma outra situação também que eu me lembrei que agora é da questão dos bullying também, né? Do cyberbullying, né? A gente viu, por exemplo, o filho daquela cantora, né? Que se suicidou, no caso, ele cometeu suicídio, porque ele começou a receber uma série de comentários, críticas, né? De críticas, assim, mais de 10 mil comentários que ele recebeu por conta de um vídeo que ele postou, uma foto, não me lembro, assim, direito, mas acabou que ele cometeu suicídio por conta de cyberbullying, né? Exatamente, Renata, e pessoas que já têm alguma dificuldade em lidar com algumas questões que, na verdade, são questões dele, do sujeito. Isso tudo pode ser piorado, né? É um reforço negativo que faz com que ele tenha uma percepção piorada de uma realidade ou de um acontecimento, e isso tudo contribui para esse lado negativo da internet, né? Esse lado que faz com que o sujeito chegue a se matar, como aconteceu com o filho dessa cantora. É muito triste, né? Agora tem uma coisa também que eu queria falar, que assim, na verdade eu vou dizer algumas falas que pessoas costumam, né? A gente costuma aí comentar, enfim, que eu queria que você falasse assim, se é uma verdade mesmo, se é um mito, tá? Por exemplo, muita gente fala assim, quem fala que vai se matar, fica falando, não faz nada. E também tem uma outra, né? Que é quando a pessoa fala assim, quando a pessoa tenta uma vez, ela vai tentar sempre. Olha só, Renata, muito boa essas duas questões que você trouxe. Primeiro que a ideia, só o pensamento de se matar é uma urgência psiquiátrica, uma urgência médica, né? A pessoa falar, né, que ela quer se matar é sim algo que precisa ser valorizado, tá? E as pessoas que falam que se matam, muitas vezes se matam,
tá? É óbvio que elas não precisam falar que se matam para poder se matar. Elas podem dar outros sinais, né? E esses sinais, eles são importantes. Isolamento, né? Falta de projeto futuro, pessoas que começam a vender imóveis que tinha, a se desfazer das suas coisas. Isso podem ser sinais. Óbvio que é considerado num contexto maior, que ela pode estar dando sinal de que alguma coisa de errado tá e precisa ser avaliado. Então, assim, é mito a ideia de que falar de suicídio a pessoa não vai se matar, tá? E um fator que é o mais importante até, né? A gente avalia muito isso. Uma tentativa de suicídio anterior é um fator de risco para um suicídio, né? A gente considera que a pessoa que tentou uma vez pode tentar uma outra vez, e o fato de ter tentado piora, agrava a chance, né? Aumenta a chance dela cometer realmente um suicídio. Então, gente, não ignore, né? Escute. Só quem consegue avaliar se aquele discurso, né? Se aquela fala de eu vou me matar, ela é de fato real ou não, é um profissional da área da saúde, né, para quantificar o risco que esse sujeito tá. Então, assim, não menospreze, acolha esse sujeito, encaminhe, acompanhe esse sujeito para ser avaliado, né? Minimamente, esse sujeito que fala de se matar tá tendo algum problema, né? Tá tendo alguma questão que precisa ser trabalhada, que precisa ser avaliada. Muito bom. Doutor Clóvis, e aí como que funciona o tratamento para esse tipo de paciente? Márcio, a gente particulariza o tratamento, até porque, assim, como eu falei, mais de 96% das pessoas que cometeram suicídio, elas tinham um transtorno psiquiátrico ou tinham um potencial diagnóstico de um transtorno psiquiátrico. Então, a gente separa na psiquiatria que os pacientes ou as pessoas que cometem suicídio, a grande maioria, ela tem um transtorno de humor. Transtorno de humor são pessoas deprimidas ou que têm um transtorno de humor bipolar, né? A gente também tem muitas pessoas que fazem uso e abuso de álcool e outras drogas que cometem suicídio. Então, assim, são pessoas também que precisam ser tratadas. Então, a gente individualiza o tratamento, individualiza, inclusive, a perspectiva de como é que a gente vai acompanhar esse sujeito, né? Baseado nisso, baseado na doença que ele apresenta, né? No caso de pacientes ou de pessoas que têm um transtorno psiquiátricos, e como é que a gente vai conduzir esse tratamento. Nem sempre é medicamentoso, na maioria das vezes mas esses acompanhamentos, eles passam também por acompanhamento psicológico, acompanhamento inclusive da família, né? De verificar, né? De acolher essa família também, porque uma pessoa que comete suicídio ou que tenta suicídio mobiliza toda a família. E essa mudança de humor, ela é de um dia para o outro ou pode ser várias vezes ao dia? Tem como ficar atento a isso? Márcio, tem pessoas que têm alterações de humor e essas alterações podem ser rápidas, tá? E vai depender do diagnóstico, vai depender do que a gente está falando que essa pessoa tem de alteração psiquiátrica, da saúde mental. Tem pessoas que têm traços de impulsividade muito grande, que esses traços de impulsividade ele pode se revelar no curto espaço de tempo, fazendo com que essa pessoa ela haja de uma maneira que possa se colocar em risco. Não necessariamente precisa ter um curso mais longo. Por isso que a gente está avaliando sempre o comportamento do sujeito, como é que a pessoa está se relacionando com as outras pessoas, o que a pessoa fala. Por isso que vai muito do que eu falei para a Renata agora há pouco. A gente não pode ignorar o discurso dela, seja em qualquer contexto, seja num contexto em que a gente já perceba que ela já está tendo alterações já por um período, ou seja mesmo num momento abrupto, num momento pontual, né? O que a gente não pode fazer é deixar que essa fala lá se perca e a gente perca a oportunidade de avaliar ou de fazer uma ação. Daí a importância da gente agir preventivamente, né? E é essa a finalidade, inclusive, do Setembro Amarelo, é a gente prevenir que esse desfecho, o suicídio, ele aconteça. Eu queria até te perguntar também, Clóvis, em relação assim, além dos profissionais da saúde mental, né? Como é que a gente, sociedade, como que a gente pode ajudar essas pessoas para que elas não tenham mais essa vontade de tirar a própria vida? A primeira coisa é colaborando positivamente com as pessoas, né? E a gente começa a fazer isso dentro de casa, né? Melhorando os espaços de convívio, né? Diminuindo isso que a gente já comentou, que são fatores de pioras, como avaliações negativas do outro, bullying, né? Isso é um papel que nós podemos fazer do ponto de vista do viver bem,
né, Renata? Do ponto de vista daquelas pessoas que precisam de ajuda, é fornecer uma escuta sem julgamento, né? Uma escuta mesmo, deixa a pessoa falar, né? Falar sobre o que ela quiser, sem falar assim, não pense nisso. Ela tá pensando já, né? Não fale sobre isso. Ela já tá lhe revelando. Quando a gente fala ou quando a gente faz um julgamento, a gente impede, às vezes, do que o outro, inclusive, se abra, né? A gente já começa a dizer para ele não falar, a gente tá falando, não se sinta assim. Ele tá se sentindo triste, ele tá se sentindo angustiado, e você tá dizendo para ele, não se sinta assim. Como é que ele faz isso? Na maioria das vezes ele já tá tentando não se sentir assim, ele não consegue, né? E aí a gente apresentar esse espaço de escuta. Nós, enquanto não profissionais da saúde, nós, enquanto sociedade, temos que abrir a possibilidade de acompanhar esse sujeito numa consulta ou num atendimento, né? E não precisa ser num atendimento especializado. Essa pessoa, ela pode ser levada a um pronto atendimento, onde vai ter um profissional de saúde, vai ter um médico que consegue avaliar, né, essa pessoa, consegue pelo menos protegê-la até que essa pessoa seja avaliado do ponto de vista da gravidade desse desejo, né? Porque a gente fala que existe um comportamento suicida, né? Primeiro a pessoa começa a ter alterações do conteúdo do pensamento, ela começa a pensar em morrer, né? Daí ela começa a planejar se matar, até que ela se mate de fato, entendeu? Então, assim, a gente precisa interromper, a gente precisa quebrar essa cadeia. Quando ela começar a falar, quando ela esboçar algum comportamento, algum pensamento, a gente tem que apresentar esse sujeito a alguém que possa ajudá-lo, alguém que possa apresentar uma possibilidade que talvez ele não tenha vislumbrado, que ele não tenha nem, às vezes, a ideia de que pode acontecer. Muito bom. Certo. Doutor Clóvis, toda vez que a gente conversa sobre esse tema, né, o Setembro Amarelo, enfim, a gente sempre lembra do CVV. E eu queria saber de você a respeito sobre o Centro de Valorização da Vida. Qual que é a importância aí na prevenção ao suicídio no país? O Centro de Valorização da Vida faz um trabalho muito importante, Márcio. Ele fornece uma escuta, tá? Nem sempre a gente tem uma abertura para falar com alguém próximo da gente, né? Por conta de questões pessoais e de tabus também, né? Às vezes a gente não quer preocupar quem tá perto da gente ou quer apresentar que, olha, eu tô sofrendo. Então, às vezes a gente guarda isso. E tendo alguém de fora, né? Alguém que está disposto a ouvir, isso já é um canal importante. Então o CVV faz isso. Sem falar que o CVV faz orientações acerca de como é que essa pessoa que está sofrendo, ela pode buscar ajuda, ela pode procurar ajuda, né? Então ela fornece informações nesse sentido. Então o CVV faz um trabalho muito importante. Lembrando que o CVV faz um trabalho super importante e voluntário. Voluntário, que as pessoas que trabalham lá na escuta, elas são voluntárias, né, doutor Clóvis? Exatamente. É muito importante. Doutor Clóvis, muito obrigada. Queria te agradecer muito, mais uma vez, por você ter vindo aqui para falar sobre Setembro Amarelo, que é sempre muito importante, né? Eu agradeço muito, Renata. Antes da gente finalizar, eu só queria dizer que quem estiver precisando, peça ajuda, né? E aí vale falar sobre os prontos atendimentos, né? Geral e psiquiátrico também. Vale falar também sobre os CAPs, né? Tem vários CAPs na cidade. Verdade. Né? É importante que as pessoas saibam disso e que, se precisar, procure ajuda, tá? Excelente. Eu agradeço a você, agradeço ao Márcio, né? Foi um prazer, me senti muito feliz em poder voltar aqui. Feliz. Volte sempre e tamo junto, doutor. Muito obrigada. Obrigado.